Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui para conversar com vocês sobre o sistema cardiovascular, trocar algumas informações, acrescentar, contribuir. Esses slides já ministrei na aula da semana anterior, onde eu trabalho, e eu vou passando os slides e explicando para vocês. Então, nós temos aqui a definição do sistema circulatório. O sistema circulatório, ele tem uma grande função, que é o transporte de líquido. E esse transporte ele pode ser feito por vasos sanguíneos, pelos vasos linfáticos, e aqui a aula de hoje que se restringe ao coração. A figura mostra as contrações dos ventrículo direito, ventrículo esquerdo, que é denominado de sístole. Nós vamos dar uma ênfase ao coração, entender as estruturas envolvidas nesse processo de transporte. Aproximando, é possível visualizar que o coração ele tem um formato trapezoide, ou seja, a margem superior, quando comparada com a margem inferior, ele é menor. E a margem direita também, ela é retilínea, enquanto a margem esquerda é oblíqua. E no encontro da margem inferior com a margem esquerda, nós temos o ápice, formando um trapezoide. Quando nós pegamos essa imagem e transferimos para o coração, é possível visualizar o seguinte: o átrio direito, essa é a margem, aqui circula o átrio direito, é a margem direita. Descendo, após esse átrio, nós temos a margem inferior, que também é chamada de face diafragmática, por estar muito próxima do músculo diafragma. Acima e à esquerda, nós temos a margem esquerda e o encontro, tanto da margem esquerda com a margem inferior, é pela região chamada ápice. O que une a margem esquerda com a margem direita é a margem superior. Então, nós temos o formato trapezoide. Também podemos explorar nessa figura a chegada do sangue venoso pela veia cava superior e pela veia cava inferior. E quando o sangue arterial é ejetado pelo ventrículo esquerdo, então ele é ejetado por essa estrutura aqui, chamada de aorta. Vamos estudar cada estrutura. Enfim, para entender um pouco mais as estruturas, nós precisamos saber alguns conceitos e alguns circuitos vasculares. Então, o primeiro circuito que a gente tem é o chamado circuito pulmonar. O que vem a ser isso? Nós temos átrio direito, ventrículo direito. O átrio direito recebe o sangue venoso de toda a parte do corpo pelas veias sistêmicas. Então, desemboca aqui no átrio direito, joga para o ventrículo direito e, por meio das artérias pulmonares, esse sangue pobre em oxigênio é direcionado aos pulmões para que aconteça a hematose. O que é a hematose? É a troca do gás carbônico pelo oxigênio. Então, a gente vê a mudança das cores, do azul para o vermelho. Vermelho representando o sangue arterial, rico em oxigênio. Esse sangue sai dos pulmões, pelas veias pulmonares, e é direcionado ao átrio esquerdo.
logo depois ao ventrículo esquerdo e distribuído para todo o corpo pelas artérias sistêmicas, onde vai acontecer a distribuição desse sangue arterial no leito capilar. Nessa outra figura, distanciando aqui um pouco, a gente percebe quanto ela é mais detalhada em termos de estruturas. Então, vamos focar. E olha só, quem está com os slides pode perceber que nós temos aqui o átrio direito com duas setas aproximando, direcionando ao átrio direito. O átrio direito, ele recebe sangue venoso, então vamos aqui para a parte superior. Sangue venoso da veia cava superior. E quando nós subimos mais, a gente entende que essa estrutura, a veia cava superior, recebe sangue venoso tanto da cabeça, encéfalo, membros superiores, e essa veia recolhe esse sangue e despeja aqui no átrio direito. É só isso? Não, tem a parte inferior. A parte inferior, quem recolhe esse sangue é a veia cava inferior. Então, ela recolhe de quem? Ela recolhe do fígado, pela veia hepática. Ela recolhe também, olha só, nós temos o sistema digestório, que vai para o fígado, por meio da veia porta, que tem a função de recolher ou de receber esse sangue venoso. E também dos rins, pelas veias renais, que também recolhe o sangue venoso, e das válvulas que estão nos vasos sanguíneos da pelve e membros inferiores. Esse fluxo sanguíneo que percorre esses vasos e veias ascendem até a veia cava inferior, e aí despeja esse sangue no átrio direito. O átrio direito, por sua vez, ele despeja esse sangue para o ventrículo direito e joga esse sangue para os pulmões pelas artérias pulmonares, como a gente viu anteriormente, que é a circulação pulmonar. A circulação pulmonar é importante porque é aqui que vai acontecer a hematose, a troca dos gases e se tornar um sangue arterial, né? Mais uma vez, retomando o conceito, que esse sangue arterial, ele retorna para o coração, para o átrio esquerdo, pelas veias pulmonares, depois para o ventrículo esquerdo, e, por último, esse ventrículo esquerdo joga o sangue arterial para a aorta. A aorta, por sua vez, ela bifurca para a parte superior e parte inferior. A parte superior vai ser suprida pelo sangue arterial em quais estruturas? Cabeça, encéfalo e membros superiores. A parte inferior, ela é suprida pela artéria hepática, que vai para o fígado, para o sistema digestório, pelas artérias renais, que vai para os rins, e pelas artérias descendentes, que vai para a pelve e membros inferiores. Então, essa figura representa o quanto a circulação sistêmica, ela tem outros circuitos que são paralelos e que são importantes, né? E que nos mostram o quanto são importantes servir vários órgãos e regiões do corpo. Nesse outro slide, nós temos uma célula carregando um monte de oxigênio, aqui para representar a célula sanguínea,
carregada em oxigênio e pronta para fazer hematose. Onde? Né? Então, aqui eu puxei uma seta dizendo que, mostrando que a artéria, que é um vaso sanguíneo calibroso com parede espessa, resistente, que carrega esse sangue rico em oxigênio, ele se ramifica em arteríolas e ramifica mais ainda formando uma cama que a gente chama de leito capilar, exatamente para distribuir esse sangue oxigenado. Mas tem outra função também. Além de distribuir, ele também ele supra os tecidos que até então tinham sangue venoso. Então, desse lado de cá, do lado direito, nós percebemos a veia, que também é calibrosa, que carrega também maior volume de fluxo sanguíneo. E quando ela se ramifica, ela passa a chamar vênulas e depois capilares. E no leito capilar é que vai acontecendo essa troca de gases, do oxigênio para o gás carbônico. Nesse próximo slide fica claro que o sangue venoso é um sangue que rico em gás carbônico, ou seja, ele é pobre em oxigênio e ele circula pelas veias sistêmicas. Então é o que a gente viu anteriormente. Esse sangue venoso, ele é recolhido tanto pela veia cava inferior e veia cava superior e despeja no átrio direito. Quando passa pelo ventrículo direito e é distribuído, jogado ali nas artérias pulmonares e chegam até os pulmões, aí tem essa grande função aqui da hematose e se tornar um sangue arterial. Nessa outra figura, já representa o ciclo cardíaco. O ciclo cardíaco, então vamos agregar mais estruturas para a gente entender. Ciclo cardíaco eu dividi letra A até letra F e eu vou explicando cada letra para vocês. Então, aqui na parte superior, nós temos a veia cava superior, que recebe sangue da parte superior do corpo. A veia cava inferior, a VCI, ela recebe sangue da parte inferior do corpo. Então, esses dois fluxos aqui se encontram aqui no átrio direito. E aí é direcionado esse fluxo sanguíneo, ele é jogado aqui no ventrículo direito. Só que aqui agora aparece uma outra estrutura chamada de válvula átrio-ventricular direita. A válvula, ela é importante porque enquanto está enchendo o átrio direito, essa válvula se fecha. E a partir do momento que esse átrio está cheio, essa válvula abre, esse sangue começa a encher o ventrículo direito. Encheu o ventrículo direito, essa válvula fecha, a válvula tricúspide, tá? Tá o nome dela aqui, ó. Válvula atrioventricular direita ou válvula tricúspide. E aí, esse ventrículo direito, ele envia esse sangue para onde? Para os pulmões, para acontecer a hematose. Mas, no caminho, nós temos uma outra válvula, chamada válvula pulmonar, ou válvula do tronco pulmonar. E aí, ela se abre e esse sangue é jogado para os pulmões. Acontece a hematose. E esse sangue é retornado pelas veias pulmonares. Temos aqui, são 4 veias. As veias pulmonares que trazem esse sangue arterial para onde? Para o átrio esquerdo.
Enquanto enche o átrio esquerdo, a válvula que está entre o átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, chamado de válvula atrioventricular esquerda ou mitral, ela está fechada. Encheu o átrio esquerdo, a válvula se abre e começa a jorrar esse sangue para o ventrículo esquerdo com essa válvula aberta. Encheu o ventrículo esquerdo, a válvula se fecha e aí esse sangue será ejetado para a aorta, aqui em vermelho. Mas nós temos uma outra válvula. Essa válvula é chamada de válvula, a gente pode ver aqui, ó, válvula da aorta ou válvula semilunar. Então, quando o ventrículo esquerdo joga esse sangue para a aorta, essa válvula se abre e esse sangue é distribuído, ou seja, é ejetado para a aorta para suprimento, tanto da parte superior, que envolve cabeça, né, pescoço, membros superiores, e aqui a parte descendente da aorta para suprir abdômen, membros inferiores. No próximo slide, continuando o ciclo cardíaco, foi dividido em letras B, C, D, E, F. Vamos falar de cada uma. Olha só na letra B. Na letra B, nós visualizamos a válvula do tronco pulmonar e a válvula da aorta ou semilunar. Elas se encontram fechadas. Por que elas se encontram fechadas? Porque aqui é o início de um relaxamento dos ventrículos, tanto direito e esquerdo, que é chamado de diástole. Na letra C, é o seguinte: o sangue está chegando pela veia cava superior, veia cava inferior e pelas veias pulmonares direita e esquerda no átrio esquerdo. Então, as válvulas, tanto atrioventricular direita e atrioventricular esquerda, se abrem para que esse sangue, nesse caso aqui o azul, sangue pobre em oxigênio, passe para o ventrículo direito. E do lado que está representado pelo vermelho, a válvula mitral se abre para que esse sangue comece a entrar no ventrículo esquerdo. Esse processo, né, da chegada do sangue, ou seja, está começando os ventrículos a sair desse estado de relaxamento, ainda recebe o nome de diástole. Ainda não podemos denominar por sístole, como a gente vai visualizar na próxima figura, na próxima etapa, que é a letra D. Olha só o que acontece aqui, a diferença dessa com essa aqui. Na letra D, então, o sangue que chegou pela veia cava superior, veia cava inferior, passou pela válvula tricúspide ou atrioventricular direita, chegou no ventrículo direito. O que acontece? Esse ventrículo aqui, ele começa a contrair. Então, ele contrai, aqui se dá o fenômeno chamado sístole, que é a contração, tá? E também a fase final da diástole. O mesmo acontece no lado esquerdo. Então, começou, encheu o ventrículo esquerdo, esse sangue precisa ser ejetado para a aorta. E à medida que ocorre essa contração, então, finaliza a diástole e inicia o processo chamado sístole. O que a gente pode visualizar nitidamente na letra E, que tanto o ventrículo direito e esquerdo diminuem os tamanhos,
Porque está acontecendo a contração. A contração para ejeção do sangue. Então, a contração é chamada de sístole. A contração do ventrículo direito é para que esse sangue possa ser jogado para os pulmões. A contração do ventrículo esquerdo é para ser distribuído pela aorta e suprir todo o corpo. E na letra F, que finaliza o ciclo cardíaco, vocês se lembram que no início aqui do slide, voltando aqui um pouquinho, as válvulas do tronco pulmonar e da aorta se encontram fechadas. Lá no finalzinho do ciclo cardíaco, a válvula do tronco pulmonar e da aorta estarão abertas. Por quê? Porque durante a ejeção desse sangue, tanto do ventrículo direito e ventrículo esquerdo, que é a sístole, requer a abertura da válvula do tronco pulmonar e da aorta para que esse sangue, o fluxo sanguíneo, alcance o seu objetivo. Agora eu vou falar para vocês da estrutura do átrio direito. O átrio direito, nós vimos aqui, então, aqui é a margem, tá pegando aqui, é a margem direita. Então, foi retirado essa, entre aspas, tampa, que na verdade não é chamado de aurícula, para nós visualizarmos a estrutura desses músculos. São estruturas mais finas, e isso já demonstra que há uma contração menor quando comparada com o ventrículo. Esses músculos são chamados de músculos pectíneos. Então, tem essa função de contração do fluxo sanguíneo, que é despejado pela veia cava superior e veia cava inferior. Outra estrutura muito importante, vou aproximar aqui para vocês, é essa aqui, ó, septo interatrial. É importante porque nós temos o átrio direito e o átrio esquerdo. Então, quando chega o sangue aqui no átrio, ele não pode repassar para o átrio esquerdo. Então, o septo é como se fosse uma parede que separa os dois átrios. Nós temos também um forame, aliás, uma fossa, tá? Uma depressão. Por que eu falei forame? Porque essa fossa, ela acontece somente depois na fase adulta, porque enquanto nós, na fase adulta, na infância, na adolescência, mas enquanto estávamos ali como fetos, aqui era um forame chamado forame oval que recebia, né, por meio da válvula, o sangue venoso. Então, por isso que eu disse forame oval, mas o forame oval, ele foi presente enquanto éramos feto. Outra estrutura importantíssima é o seio. O seio tá aqui, das veias cavas. Essa região toda aqui. O seio das veias cavas recebem o fluxo sanguíneo, né, pobre em oxigênio, tanto da veia cava superior e da veia cava inferior. Então, essa é a função do seio. Bom, do lado aqui, nós temos o ósteo do seio coronário. Ósteo significa pequeno orifício. O ósteo, do seio coronário, ele, na verdade, ele é um tronco venoso, olha, a gente percebe, né, várias veias cardíacas chegando com sangue pobre em oxigênio, tá? Para acontecer o quê? Para passar para o ventrículo direito.
E aí, próximo a esse ósteo do seio coronário, nós temos aqui, nessa região onde eu tô passando aqui, o ósteo átrio ventricular direito. Esse ósteo é o que separa uma câmara da outra. E também, ao mesmo tempo, o ósteo ele tem uma função de transporte, né? Ele recebe o sangue e repassa para o ventrículo direito. E deixa eu ver se está faltando mais alguma coisa para passar para vocês. Então, só retomando aqui, só para facilitar a localização na prática, quando nós formos para a prática, que o seio do ósseo coronário, ele está entre o ósteo atrioventricular e o septo interatrial, tá? A próxima figura é o ventrículo direito. Ventrículo direito, então nós começamos aqui pelo ósteo, ó. Ósteo atrioventricular direito. Na verdade, ele funciona como uma base até de sustentação. Essa parte esbranquiçada aqui, que são no caso aqui, que é a válvula tricúspide. Então, ela é sustentada nesse ósseo, por quê? Porque o ósseo é que permite passar o sangue do átrio direito para o ventrículo direito. Mas também nessa válvula, a gente visualiza as projeções aqui, ó, como cordas, e são chamadas de cordas tendíneas, nas quais são fixadas em músculos, olha só esses músculos aqui, chamado de músculos papilares. Esses músculos são projeções cônicas, então eles se contraem para baixo, puxando essas cordas, quando o ventrículo direito está completamente cheio, né? E outro detalhe, uma grande função desses músculos ao contrair, ao contrair, eles fecham a válvula tricúspide para que não aconteça o prolapso da válvula tricúspide, ou seja, o retorno desse sangue para o átrio direito. Então, é muito importante entender que nós temos, voltando aqui um pouquinho, nós temos aqui o ósteo atrioventricular, a válvula tricúspide, as cordas tendíneas saindo da válvula e se fixando nos músculos papilares, que tem a função de quê? De contrair para fechar a válvula durante o enchimento, na fase final do enchimento do ventrículo direito. E nesse momento que está contraído, vai acontecer a ejeção, a contração do ventrículo direito. Quem faz isso? Nós visualizamos aqui alguns buraquinhos no músculo, que são chamados de trabéculas cárneas. Essas trabéculas é que contrai, jogando esse sangue para onde? Agora vai para os pulmões. E aí, ao contrair, ejetar a válvula do tronco pulmonar, que tem 3 partes, direita, esquerda e anterior, ela se abre e esse sangue passa para as artérias pulmonares e, por sua vez, para os pulmões. Esse próximo slide eu coloquei aqui a importância das cordas tendíneas. Então, eu vou aproximar aqui a título de
Vamos esquecer aqui só o nome, porque é só para entender a importância mesmo das cordas tendíneas. Então, ó, são projeções da válvula, tanto da tricúspide